Olá pessoal, estamos aqui para mais um encontro, hoje sobre sólidos de revolução, dando continuidade aí. Então hoje nós vamos falar sobre o cone. O que é o cone? É um sólido de revolução que é obtido a partir da rotação de um triângulo em torno de um dos lados. Nesse caso aqui um triângulo retângulo, então em torno desse lado aqui, desse cateto, a gente faz a rotação e vamos obter esse sólido geométrico, que é um cone reto. E aí o cone, esse ponto aqui em cima é o vértice. Se ele é perpendicular à base, a projeção desse ponto é perpendicular à base, então ele é reto. Se eu trouxer esse vértice para cá ou para cá, mudar aí o ângulo do vértice em relação à base, então eu vou ter um cone oblíquo, certo? No cone reto, vale essa relação. Que elementos são esses? A gente tem aqui o G, que é a geratriz, que é o que vai fornecer aí toda a lateral do cone. H é a altura do cone e o R, o raio da base. Como o triângulo é retângulo, então, aplicando aí o teorema de Pitágoras, geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Beleza? Então, esse é o sólido que a gente trabalha aí como sendo o cone. Então, vamos lá. Planificação. Como é que fica aí a planificação? É como se eu cortasse aqui, e desenrolasse esse cone. Então, desenrolando o cone, eu vou ter um setor circular e tenho aqui a base, que vai ser um círculo, certo? Então, aqui eu tenho a área lateral e aqui eu tenho a área da base, certo? Então, vamos lá. Como é que fica, então, a área da base? A área da base é a área de um círculo. Qual é a área do círculo? Πr ao quadrado. Área lateral. Como é que fica a área lateral? A área lateral é a área desse setor circular. E aí a gente tem duas situações, dois casos que a gente pode usar aí para calcular essa área. Uma que depende desse ângulo aqui, do setor circular, e outro que depende do comprimento desse setor circular, certo? Então vamos lá, o primeiro caso, em função do ângulo. Para trabalhar em função do ângulo, nós vamos utilizar uma regra de 3 aí simples. Por quê? A área total dessa circunferência vai ser quem? Repare que a geratriz vai ser o raio dessa circunferência maior, certo? Então eu tenho uma circunferência aqui maior, que tem área πg ao quadrado. Só que essa área está para 360, assim como a área lateral está para alfa. Então, a nossa área lateral, ela vai ser quem? πg ao quadrado sobre, vezes alfa, sobre 360. Certo? Então, está aqui para a gente poder calcular a área lateral a partir do ângulo alfa. Agora, qual é o segundo caso? O segundo caso é em função do comprimento do arco. Para a gente calcular a área disso aqui em função do comprimento do arco, nós temos o comprimento do arco vezes o raio dividido por 2. Então, vamos lá. A área lateral vai ser igual ao comprimento do arco. Quando eu desenrolei a circunferência da base, eu tenho aqui o comprimento do arco, 2πr, vezes o raio do arco. E aí o raio do arco é a geratriz, que é G. Isso aí sobre 2. Simplificando, então a gente tem aí a área lateral, vai ser πr G, certo?
Então essa é a área lateral. E aí como é que vai ficar a área total? A área total vai ser a área da base, que é π r ao quadrado, mais a área lateral, que é π rg. Colocando aí em evidência, essa área total, posso colocar πr em evidência, e aí vai sobrar r mais g. Então a área total, πr que multiplica r mais g. Agora vamos lá, o volume. Como é que fica o volume? Assim como na pirâmide, o volume do cone é 1/3 do volume de um cilindro, certo? Então, o volume de um cilindro é πr ao quadrado vezes h, e aí o volume do cone, 1/3 do volume do cilindro. E aqui, alguns casos particulares aqui, o cone equilátero. O que é o cone equilátero? É quando eu tenho a geratriz igual ao dobro do raio da base, ou seja, a geratriz é igual ao diâmetro da base. Então, se esse segmento for igual a esse, então eu vou ter aí um cone equilátero. E o outro é a seção meridiana, como o próprio nome aqui já sugere, eu vou dividir o cone exatamente ao meio, então a partir do vértice. Então a gente vai obter essa figura, com a altura e aqui embaixo os dois raios, que é o diâmetro da base. Então qual vai ser a área dessa seção meridiana? É a base, que é 2R, vezes a altura. Então 2RH dividido por 2. Simplificando, a área da seção meridiana vai ser RH. Beleza, pessoal? Então, esse aí é o sólido de revolução. A gente trabalha aí com o cone, certo? Então, vou deixar mais uma lista de exercícios lá para vocês. E aí nos vemos no próximo encontro. Valeu, pessoal. Abraço.